Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam manifestados abundantemente na sua vida e na vida de todos nós. Muito bem-vindos a este culto de adoração a Deus. Queremos convidá-los a orarmos, pedindo a Deus a sua bênção para estes momentos que vamos estar aqui juntos. Oremos. Ó bendito Senhor Deus nosso Pai, que alegria é estar na Tua presença, pela certeza de que isso nos faz não apenas alegres, felizes, mas nos faz adoradores que adoram o único Deus vivo e verdadeiro, e faz isto em espírito e em verdade. Ó Deus, nós lhe buscamos agora para lhe pedir que esteja sobre nós a tua bênção, a direção do teu Espírito Santo para estes momentos que estaremos aqui reunidos te adorando. Muito obrigado pelo privilégio de cultuar ao único Deus vivo. Abençoa, Senhor, estes momentos. É o que nós lhe pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador e Senhor. Amém. Vamos adorar com cânticos. Um cântico, o primeiro cântico deste culto, adoremos sendo liderados pelo Ministério de Culto e Música da nossa igreja. Cantemos. Olá, palmas. Estamos reunidos para louvar ao Senhor, sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor, sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor.
Ok, agora voltamos para a meditação bíblica. Informamos a vocês que nos acompanham que este é o último estudo da carta aos Gálatas. Depois de 60 semanas, estaremos encerrando essa série de estudos sobre como viver embaixo da graça de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 11. Vamos ler até o verso 18, que são os textos que nos orientarão na meditação desta noite. Gálatas capítulo 6, verso 11. Leiamos. Vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo do próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. E também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Nesta noite, estamos encerrando essa extraordinária carta que Deus usou Paulo para escrever e enviá-la para as igrejas da região da Galácia. E esse capítulo 6, em que o apóstolo Paulo está fazendo o encerramento, ele pediu uma atenção especial para o que ele, Paulo, estava escrevendo. Não para o conteúdo em si, mas para todo o documento que fez parte da própria carta aos Gálatas. Por exemplo, volte os seus olhos para o verso 11. Vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo do próprio punho. É interessante Paulo destacar o fato
de que ele está escrevendo essa carta de próprio punho, com a própria mão dele. Destacando este fato, eu vos escrevi do próprio punho, Paulo está nos mostrando, mostra que é empregando o tempo do passado. Vejam com que letras grandes lhes escrevi. Ele está empregando o tempo no passado para projetar-se à frente, visualizando o destinatário. No caso, as igrejas da Galácia, quando recebessem a carta e lessem a carta. Aquele que pegasse a carta na mão e lesse diante da igreja, entenderia isso perfeitamente e projetaria os seus pensamentos no tempo, imaginando o escritor Paulo escrevendo a carta. Se o escritor fosse um velho amigo, alguém muito conhecido, o leitor ficaria naturalmente confortado em pensar nele assim. No entanto, o uso que Paulo faz do termo era uma forma tradicional de tratamento. Sinalizava pouco ou nenhuma emoção, a menos que a relação entre os correspondentes fosse uma relação de afeto entre quem escreveu e quem recebeu a escritura, quem recebeu aquela carta. Paulo então chamou a atenção para o fato de que, na conclusão da carta, ele estava escrevendo em letras grandes e do próprio punho. Todos sabemos que Paulo tinha, sim, uma deficiência visual. E é quase regra que pessoas que tenham uma deficiência visual, sem o recurso de adequação da visão, como um óculos, por exemplo, manuscreveria palavras com letras não só grandes, mas um pouco desconexa. E aí ele vai, a partir do versículo 12, dizer uma coisa para a igreja, para que eles pudessem reagir aos judaizantes que estavam assediando eles para guardarem a lei, ao mesmo tempo que guardassem a graça. Paulo vai dizer uma coisa importantíssima, que nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Vejam o versículo 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Antes de encerrar a carta, Paulo voltou-se para a ameaça dos judaizantes, dizendo
Todos os que querem ostentar-se ou na carne, esses vos constrangem a que se circuncidem. Ele falava dos cristãos judeus, ou dos judeus cristãos. Judeus que tinham crido no Senhor Jesus Cristo como Messias de Deus, mas que ainda insistiam que os cristãos gentios precisavam circuncidar-se. Por que a circuncisão literal seria tão importante para os judeus que haviam crido no Senhor Jesus Cristo como Messias? Por quê? Como ainda estavam apegados com tanta força a essa pequena cirurgia chamada de circuncisão, a ponto de se recusarem a participar de uma refeição com seus irmãos gentios, se não fossem circuncidados. Essa discussão aparece ali no capítulo 2 desta carta aos Gálatas, do verso 11 até o verso 21. Afinal, esses gentios haviam sido batizados em Cristo e recebido o mesmo dom do Espírito Santo concedido aos judeus, que reagiram obedientemente ao sermão transmitido por Pedro e pelos demais apóstolos, lá no livro de Atos, no capítulo 2. Versículo 13. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Paulo mostrou a futilidade absolutamente gigantesca da posição dos judaizantes quando afirmou que nem mesmo eles, os judaizantes, que se deixavam circuncidar, guardavam a lei, mas queria que cristãos que viviam já embaixo da graça também se circuncidassem como sinal de obediência à lei. Meus amados, nós sabemos que a aliança que Israel, como nação, recebeu de Deus exigia total obediência. Êxodo capítulo 19, de 5 a 8. E Gálatas capítulo 5, versículo 3. Porém, o povo nunca foi completamente fiel e obediente à lei. O mesmo aconteceu com cristãos judeus do primeiro século. Não guardavam a lei de maneira perfeita. Os judaizantes estavam insistindo na circuncisão, não porque queriam que os gentios obedecessem plenamente à lei. Não foi só por isso. O texto diz que eles estavam fazendo isso para depois se gloriarem na carne. Se gloriarem de que foi por intermédio dele que os crentes no Senhor Jesus Cristo da Galácia
estavam circuncidados e observando a lei. Versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Em contraste com os judaizantes que se gloriavam na carne, Paulo afirmou: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não parece que Paulo está ironizando os judaizantes? E está mesmo. Porque a ironia dessa declaração é que a cruz, ou cruzes e crucificação, não eram elementos dignos de campanha ou de companhia, digo, no mundo grego-romano. A cruz era um símbolo da humilhação. A cruz era um símbolo de sofrimento, um símbolo de morte. A crucificação era reservada a criminosos considerados de alta periculosidade e até para escravos com grande nível de desobediência. A glória do apóstolo Paulo estava na cruz de Cristo. Versículo 15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Na conclusão de sua exposição sobre os judaizantes, o apóstolo Paulo escreveu: pois a circuncisão e nem a incircuncisão são coisa alguma, mas o ser uma nova criatura. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Para que todos saibamos que religião não salva ninguém. Que religião não é critério para a relação com Deus. Que religião é tudo na vida do ser humano. Não, senhores, não, senhores. O que realmente tem extrema e maravilhosa importância para Deus e para a pessoa é ser uma nova criatura. Por isso até, para alguns, essa afirmação de Paulo pode até parecer supérflua. No entanto, essa única palavra, a circuncisão, foi o elemento irritante, específico, que causou tantos problemas nas igrejas da Galácia. Essa questão dividiu discípulos e praticamente destruiu o amor mútuo entre aqueles irmãos. Portanto, o que o apóstolo Paulo efetivamente acreditava
que era necessário mencioná-la uma última vez. O mais importante para Deus, para mim, para você, é ser em Cristo uma nova criatura. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu quero chamar a sua atenção para colocar o seu olhar no capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, verso 2. Ponha os seus olhos no verso 2 do capítulo 5. Lá a gente lê assim: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Versículo 16 do capítulo 6. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Os votos do apóstolo Paulo, de paz e misericórdia sobre todos quantos andarem conforme essa regra, não foi um acréscimo tardio e mal pensado. Ao contrário, a referência foi usada intencionalmente para refletir a saudação de abertura, em que aqui na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo desejou graça e paz às igrejas da Galácia. Paulo, o apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão final. Gálatas 6,17. Paulo disse: sei mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. De que marcas Paulo está falando? Se você disser as marcas consequentes de açoites, de pedradas, de surras que ele levou, que causaram feridas, que foram saradas,
mas que deixaram cicatrizes? Sim, é possível que ele esteja se referindo a essas marcas. Mas por que ele tem essas marcas no corpo? Aí eu quero pensar em outros tipos de marcas. A primeira delas, ele apanhou, levou pedrada e levou açoites, porque ele, em primeiro lugar, trazia na vida dele a marca da total consagração a Cristo. Segundo, ele trazia na vida dele a marca da visão missionária. Em terceiro lugar, ele trazia na vida dele a marca da oração. E em quarto lugar, ele trazia a marca do zelo pela igreja. Concluindo finalmente, eu leio o versículo 18. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o espírito de vocês. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante essas 60 semanas que andamos juntos com o apóstolo Paulo e as igrejas da Galácia, estudando essa extraordinária e maravilhosa carta. Vamos adorar a Deus com mais um cântico. Cantemos. Do teu coração.
imenso amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Eu me humilharei diante da tua majestade. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. Muito bem, voltamos para falarmos sobre oração. Primeiro, de gratidão. Domingo passado, a igreja recebeu 8 novos membros no seu rol. 5 aqui e 3 na cidade de Cambará. Louvado e engrandecido seja Deus. A igreja segue firme, fiel, crescendo de maneira sustentável. Vamos agradecer também a Deus, porque os batismos foram feitos numa chácara e passamos o dia inteiro como igreja em comunhão com um número gigantesco de irmãos e de irmãs. Vamos agradecer a Deus pelas frentes missionárias de Cambará. Continuamos na busca de pastor. E Biporã, parece que achamos o novo salão de cultos. E Grandes Rios, no próximo final de semana, estará conhecendo um novo pastor. Quem sabe é ele que Deus tem para seguir pastoreando a igreja de Grandes Rios, porque o pastor Giovan, no próximo dia 17 de dezembro, vai assumir oficialmente a Igreja Batista de Faxinal. Vamos orar com gratidão, porque o irmão Pedro e a Ana têm um novo neto em casa, o José. Vamos orar com gratidão por Jesus Cristo, Salvador da nossa alma e Senhor da nossa vida. Vamos orar pela comissão de sucessão pastoral, na sua missão de indicar um novo obreiro para a igreja. Vamos orar pela igreja que vai tomar essa decisão em cima do relatório da comissão. Vamos orar pela diretoria da igreja, pelo pastor que está deixando a igreja. Vamos orar pelas demais atividades de final de ano. No mais, quero me despedir, pedindo que você reúna a sua família, abra a oportunidade deles compartilharem outros assuntos. Depois orem. Me despeço estimulando você. Fique na graça, fique na paz. E que Deus nos abençoe. Tchau.